A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente! Graças a Deus estamos juntos mais uma vez. Cada dia eu fico mais e mais feliz ao ter o feedback das pessoas compartilhando comigo, que estão acompanhando esta programação, pessoas que não perdem o Pense e Repense, e mais importante ainda, além de assistir, gostar, compartilham com outras pessoas. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, acione o sininho e você vai ficar informado sobre as novidades do canal, tá certo? E com certeza, gente, isso ajuda muito a gente, porque faz com que o YouTube reconheça a importância, a relevância deste programa e faz com que ele chegue a um número maior de pessoas, tá certo? Programa de hoje um pouco diferente, naquele formato que você já conhece, quando eu tenho mais alguém para conversar comigo, quando eu tenho mais alguém para a gente compartilhar das coisas de Deus. E hoje eu fiz o convite para o meu filho, o pastor Lucas está aqui conosco, para a gente bater um papo sobre as coisas de Deus. Filho, mais uma vez bem-vindo ao Pense e Repense. Mais uma vez, obrigado. É uma alegria estar aqui, uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nos últimos dias, né? Deus tem sempre feito algo novo e a gente tem sempre algo novo para compartilhar. Isso é bom demais, né? A gente poder participar do programa e ter sempre alguma coisa nova para compartilhar. Só para lembrar, a sua última participação aqui, assim como também da Larissa, também como da sua mãe, teve uma repercussão muito legal. Na sua vinda, a gente conversou sobre missões e aquilo mexeu bastante com o coração de muita gente. Nós pudemos perceber isso pelo comentário das pessoas, né? Mas hoje eu tenho um motivo muito especial para ter te convidado para estar aqui. Recentemente, você pregou na Igreja dos Jardins a respeito de um texto muito conhecido e que eu quero confessar aqui. Eu tenho 38 anos de ministério. Eu nunca tinha ouvido ninguém fazer uma abordagem desse texto da forma como você fez. Então aquilo mexeu muito comigo, eu percebi que muito com a igreja e por isso eu te convidei para a gente poder compartilhar isso com um número maior de pessoas. Então você já sabe sobre o texto que eu estou falando, né? Sim. A presença. Isso, a presença. Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Isso. Então eu vou fazer o seguinte, para gente fazer aqui um bate-pronto, eu vou ler o texto e aí depois você faz os comentários, mas eu gostaria que, não apenas naquele formato de pregação, eu gostaria de saber também como é que essa palavra veio ao seu coração, filho, tá? De que forma isso aconteceu? E se você ainda se lembrar, em que circunstância, em que momento foi isso, tá? Então, eu vou fazer uma leitura aqui, gente, em 1 Samuel, no capítulo 3. Como eu disse, é um texto muito conhecido e quando eu começar a ler, você vai se lembrar de que realmente é conhecido. Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Eli era o sacerdote, né? O principal. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez.
Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E então, meu filho? Vamos lá. Então, pai, assim, sobre o que você colocou para mim, de quando eu me lembro. Eu me lembro desse texto na adolescência. Mas eu poderia lhe dizer que eu acho que eu tenho com ele uma ligação emocional. E vou lhe explicar porque espero que você até me ajude se de repente eu me misturar porque eu sou empolgado, né? No jeito de falar. Mas vamos lembrar que Samuel é filho de uma mulher que não podia ter filhos. E ela prometeu ao Senhor que se tivesse um filho, daria ele para ser criado de acordo com a vontade de Deus no templo. Eu acho que a minha ligação emocional começa aí, quando eu sei um pouco de como eu nasci. Né? Nós sabemos que a pastora Cida teve dificuldades, perdeu o primeiro filho, eu vim numa gestação que era complicada, era delicada. Então eu entendo que alguma coisa me chamou nessa história desde cedo. Então é algo que eu sempre olhei. A segunda coisa que me chama a atenção é que esse jovem, ele já era dedicado ao Senhor desde sempre. E eu vejo isso na minha vida por ser filho de vocês. Filho de pastores, que foi criado no altar, criado na igreja. Esses dias eu conversava com algumas pessoas dizendo assim: de onde é que você conhece músicas antigas? Até compartilhei. Isso. E eu acho que é porque minha mãe fazia louvor grávida e eu tava lá, né? Exato. Então essas coisas eu entendo que tem total influência. Um dia antes da sua mãe ir pro hospital para ter você, ela estava fazendo louvor na igreja. Então. Um barrigão gigante assim, e eu tocando e ela fazendo louvor. Foi assim. E aí chega pra mim essa ligação emocional com o texto. Me apaixonei desde sempre. Então, desde sempre eu olho para esse texto e parece que eu me vejo nele, me identifico em alguns aspectos com ele. E depois que eu gosto de olhar para a palavra de Deus e começar a pegar coisas que talvez as pessoas não vão falar sobre aquilo. Eu faço perguntas o tempo todo. Por que isso? E como era? E da onde veio essa ideia? E aí me veio aquela questão do melhor lugar do mundo. Porque se a gente parar para pensar, naquela época a arca era a representação da presença de Deus. Sim. Deus não falava com muita gente. No texto estava escrito aí. Era um momento diferente. Chegar perto da arca era tão sério que a gente sabe lá na frente do transporte da arca que deu um BO. Foi. Usar, morreu porque tocou na arca, porque o transporte estava sendo feito, não era nem que era errado. É que não era do jeito que Deus queria. Isso. Então teve uma dedicação, mas não era perfeita, não era do jeito que agradava a Deus. Então aquilo me disse assim: peraí, ele está no melhor lugar do mundo. Já me chamava a atenção de dizer assim: na face da terra toda, entre jovens, adolescentes, velhos, todo mundo, rei, rico, pobre, o Samuel estava no melhor lugar. Ele era o mais privilegiado de todos. Se a gente for comparar com um palácio, né? É. Aliás, até os próprios filhos de Eli Sim. não estavam aqui. Era ele que estava Exato. dormindo ao lado da arca. Então Realmente. ele estava no lugar mais poderoso da face da terra e é o melhor lugar para a gente estar. Então eu trago esse entendimento para a gente. É a presença de Deus. Que graças a Deus hoje ela está à disposição. A presença de Deus está aqui com a gente, está com quem está assistindo a gente dentro de um carro, no celular, no trabalho, em qualquer lugar. A presença está disponível. Sim. Depois esse texto me chama a atenção que ele está do lado da arca da presença de Deus. Quando Deus chama, ele sai. Ele vai para o profeta para poder perguntar quem me chamou. E aí vem claramente desde a adolescência para mim, mas muito forte mesmo. Quantas vezes a gente foi procurar fora da presença de Deus respostas? A gente tá, por exemplo, eu já ouvi tanto sobre a importância de se congregar, que tanta gente hoje debate. A gente está aqui na internet e quanta gente só está na internet, está sentado em casa e está perdendo a congregação, perdendo a comunhão, perdendo a união. Eu conversava hoje com o Pedro sobre isso, ele me perguntando, ele falando sobre questões de igreja online. Hoje é engraçado esses... Vocês conhecem, né? E ele falando sobre igreja online, ele disse: igreja online é bom, né, pai? Porque eu posso aprender de outros idiomas, que ele tem falado muito, né?
Só para quem não sabe, o Pedro disse que vai aprender outros idiomas para poder traduzir para mim, para ser meu intérprete quando eu viajar para os países mais distantes. Pense a cabeça do menino. E aí, o argumento que eu mostrei a ele foi o seguinte: e aí, você não quer ver seus amigos? Você gosta de falar com eles no telefone? Gosta. Mas e a hora que você vê seus amigos? Não é bem melhor? Você vai jogar bola online? Entendeu? Essas coisas. Então, eu comecei a entender que a igreja, por exemplo, representa o lugar da presença de Deus. Sim. Às vezes a gente se afasta, a gente se esfria, a gente está longe das coisas de Deus, o ambiente não é propício. Aí a igreja é o ambiente propício para isso, e eu vou para a presença. Aí eu estou pedindo para Deus falar comigo, Deus está ali me chamando naquele lugar, mas eu vou procurar a resposta fora. Por exemplo, Deus me dá um emprego. Foi na presença que ele me deu essa resposta de emprego. Então não é porque eu arrumei o emprego que agora eu vou lá no emprego procurar a presença dele. Não, a presença continua aqui. Aonde eu conquistei essa presença. E eu vou levar essa presença comigo, mas eu tenho que me reabastecer dessa presença. Sabe Deus uma coisa, tá desculpa te interromper, filho, mas só porque veio um exemplo que eu acho que ele é bem pertinente. É como viagem. A gente faz uma viagem, você pode ficar em hotéis maravilhosos, que são muito mais confortáveis do que sua própria casa. Eu, particularmente, eu durmo muito bem quando estou em hotel, porque eu gosto de... A cama do hotel, para mim, geralmente ela é sempre muito confortável, naquela cama macia e tal, é gostoso. Só que a gente fica doido para voltar para casa depois de um tempo. E a casa da gente pode ser mais simples, mas é a nossa casa. Então, talvez isso seja uma comparação com o que você falou sobre a igreja. A gente pode ir para o lugar que for, mas nada se compara a estar na casa de Deus. E com certeza é por isso que o salmista, né? Ele disse isso sobre alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. No Salmo 23 ele termina dizendo e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quer dizer, não tem como a gente tentar arrumar uma desculpa para dizer que a igreja não é importante, que não é legal esse local da presença, né? E o próprio rei Davi, quando ele diz assim, eu posso perder tudo, Senhor, mas sua presença, aí eu não aguento, entendeu? Então, foi aí que surgiu, porque quantas vezes sendo criado dentro da casa do Senhor, mas eu perdi a presença. Porque a gente perde a presença no comportamento, a gente perde a presença pelo esfriamento, pelo costume, que é outra questão. Mesmo estando no lugar da presença, a gente não está ali. Não está sentindo a presença, né? Então, você tem, por exemplo, hoje a gente vê muita história sobre pais e filhos, o pai com o celular, a presença do pai está ali. Mas e a presença de atenção, a presença de carinho e tal? Ele precisa largar o celular para, de fato, ele se fazer presente com aquele filho. Então, essa história daria pra gente pegar vários caminhos dela, porque ela nos ensina assim em todos os aspectos. Ela fala sobre família, ela vai falar sobre a presença de Deus, ela vai falar sobre você abandonar algumas coisas. E uma coisa importante, ela fala inclusive quando diz assim, o menino sai e vai ao profeta. O profeta é homem de Deus. O profeta era direcionado pelo Senhor, mas tem hora que é você e Deus. Sim. Deus, ele não quer mais intermediários. Então, nós somos agentes aqui de Deus para poder abençoar pessoas, mas a presença de Deus não pode ser passada para aquela pessoa só quando eu e você estivermos. A gente está para mostrar para a pessoa que ela tem que ir direto, o acesso é direto, o véu se rasgou, então vai atrás da presença. Porque sem a presença, quem somos nós? Nada. O que chega você vai para uma entrevista de emprego, você é cheio da presença de Deus. O que vai acontecer? A presença de Deus vai chegar antes, naquele entrevistador. Pastor, como é que isso acontece? Vou dar um exemplo. Você chega num lugar e alguém simplesmente olha para você e diz assim: nossa, gostei de você. Não sei o que é, mas fui com a sua cara. Exato. É a gente? Não. A gente é falho, a gente é pecador. É a presença, é o que a gente carrega. Me lembro de uma vez que você pregou sobre o burrinho, né? O jumentinho que Jesus entra. Sim. E depois vem o jumentinho no outro dia, tenta entrar e todo mundo xinga ele, briga com ele. E a mãe dele disse: meu filho, era quem estava em cima de você. Não é você, é quem você carrega. Isso, porque sem ele você não passa de um burro. De um burro. Então, quem somos nós sem a presença? E aí é a hora de fechar esse entendimento, que sempre quando eu percebo esse distanciamento, eu digo, deixa eu correr atrás, porque eu preciso dessa presença para existir.
Preciso dessa presença para ser alguma coisa, porque sem a presença eu não sou, sem a presença eu não tenho, sem a presença eu não posso, sem a presença eu não vou, sem a presença eu não consigo, sem a presença eu desisto, e aí vai longe. E sem a presença vem o vazio, né? Vazio. Que é o que muitas pessoas, de repente, têm tudo. E elas continuam dizendo, nossa, eu tenho tudo, mas é como se eu não tivesse nada. Sabe, fica parecendo até uma conversa assim, já um clichê, né? Mas a quantidade de gente que repete isso é absurda. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora, que talvez já tenham dito isso, até recentemente. Tem grandes conquistas na vida, de repente na área profissional ou na vida sentimental, e aí acha que pronto, era isso que me faltava. E aí quando tem aquilo, descobre que não era aquilo que faltava. Porque o vazio continua existindo, né? Realmente é a falta da presença. A presença. Se a gente pensar sobre coisas que a gente busca como preenchimento, o dinheiro ele vai preencher em algumas áreas. Ele não preenche tudo. Pessoas vão preencher. Meu pai vai me preencher como pai em algumas áreas. Não vai preencher tudo. Quem é que preenche por dentro e por fora? De alto a baixo. Quem é que vai em cada setor? Só Deus pode preencher. Então é essa presença que inunda, que se ela inundar também, não tem mais espaço para mais nada. Porque você não cria dependência de outras coisas a não ser de Deus. As outras coisas vão ser importantes? Lógico que vão ser. Pai, mãe, família, esposa, filhos, tudo isso. Mas tudo isso pode faltar. A presença não. Agora vem o seguinte. Vamos supor, eu vou tentar me colocar no lugar de certas pessoas que estão nos assistindo, que talvez ainda não tenham ainda um conhecimento da Bíblia, que o que a gente está conversando aqui talvez seja uma grande novidade para ela, e ela está dizendo, tá, tudo bem, pastor, eu entendi sobre a importância da presença. Como é que eu faço para ter essa presença na minha vida? Primeira coisa é acreditar no dono da presença. Como é que eu vou pedir a presença de alguém que eu não acredito? Então você tem que acreditar em Deus, tem que acreditar que o Senhor Todo-Poderoso existe. E Ele existe, e a comprovação disso é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Reconhecemos isso, pronto. Reconheço que existe um Deus, Ele é dono da presença. Agora eu me coloco à disposição dEle. Eu começo a entender que a minha vida tem que ser pautada conforme a lei dEle. É Bíblia. Como diz o nosso amigo Tiago Brunet, né? São princípios milenares. Então, é Bíblia. Eu tenho que ir para a Bíblia e começar a me adequar. A hora que eu começo a ver que a minha vida está começando a ficar parecida com o que a Bíblia está mandando ser, aí sim, agora a presença já automaticamente ela começa a fazer parte de mim. Porque se eu sigo esses princípios, eu me afasto do que me afasta. Eu me afasto das coisas que me afastam de Deus, eu me afasto das pessoas que me afastam de Deus, me afasto dos meus pensamentos que me afastam de Deus, porque existe isso. Então eu dou espaço para Deus habitar. E automaticamente essa presença começa a tomar conta. Ela toma conta de mim, por exemplo, me chamando mais para perto, me dizendo leia mais, ore mais, cria uma necessidade. É por isso que quando você realmente, de fato, se encontra com o Senhor, aí eu volto na ideia de congregar. Não tem como fugir disso, porque você quer estar num lugar que todo mundo está falando de quem você quer ouvir, é sobre o seu Deus, você quer adorá-lo, você quer bendizê-lo. Esse é o primeiro caminho. Então, reconhecer que precisa da presença, reconhecer que a presença que você precisa é a de Deus, que só Ele pode suprir, e se adequar à palavra dEle. Pronto, esses 3 passos aí, você está vivendo já com Ele. Então, é uma limpeza, sabe, pai? Acho que muitas pessoas elas se confundem um pouco e atrapalham essa presença, porque ela lê a Bíblia, mas daqui a pouco ela abre um outro conteúdo para poder ler, que aquilo ali já afasta ela. Então, se pudesse dar uma dica, afasta de tudo e fica só aqui. É ler, é orar, é jejuar. E aí a presença vai até te dizendo para onde você deve ir e para onde você não deve ir mais. Amém. Tá. E aí? Isso então vai depender de uma decisão. Sempre. A pessoa vai ter que decidir por Jesus. Sempre. Decidir por essa presença. Eu quero ter essa presença na minha vida. E a gente sabe que Deus tem te usado muito nesse sentido, de levar essa palavra e mostrar para as pessoas a necessidade dessa decisão. E eu acredito que tem muita gente nos assistindo nesse momento agora que também tem essa necessidade de tomar uma decisão. O que você diz para elas?
Me permite, né? O que eu lá. queria dizer que é o seguinte. Essa decisão, ela passa por um princípio da gente compreender que a gente precisa de salvação. Porque quem somos nós? Nós somos pecadores, falhos, que temos a tendência a ir para o abismo. Deus poderia chegar e tocar na nossa mente, no nosso coração e dizer assim, me ame a partir de agora. Mas amaríamos pela ordem. Mas Ele deixa a gente decidir por Ele, porque isso é amor de verdade, né? Você amar porque você diz, eu quero amar, eu preciso amar. E esse é o amor que eu preciso viver. Só que as pessoas confundem muito isso sobre a questão igreja, como nós estamos falando aqui de congregar. Uhum. Aceitar Jesus não é você ser de uma igreja. Ser de uma igreja faz parte de quem aceitou Jesus. Mas aceitar Jesus não é ser de uma igreja. Aceitar Jesus não é você seguir um pastor. Aceitar Jesus é você ter uma convicção de que precisa de Jesus na sua vida e que do jeito que você está, não vai mais. E isso pode acontecer, essa decisão, agora. Onde você estiver. É só você parar e fazer uma oração comigo de dizer, olha, Senhor, reconheço que sou falho, reconheço que sou pecador, me arrependo dos meus pecados e a partir de hoje eu tomo uma decisão. Amém. De sair deste caminho e de colocar Cristo em primeiro lugar. E a partir do momento que você fizer isso, confessando com os teus lábios, crendo, fazendo isso com verdade, fazendo isso com total sinceridade, com pureza de coração, imediatamente você vai sentir aonde você estiver a presença de Deus invadindo você. Invadindo, mas começando a inundar o seu ser, porque é nisso que eu creio, num Deus que Ele está sempre pronto para poder acolher as pessoas que o buscam, as pessoas que clamam por Ele. Então, se você puder, faça isso agora. Se você estiver me assistindo, escreve aqui embaixo, deixa o seu recado, diga, olha, meu nome é tal, eu estou agora entregando a minha vida para Jesus, porque eu quero ter uma vida nova, eu quero sentir essa presença. Você vai sentir essa presença na sua casa, no seu trabalho, nos dias bons, nos dias difíceis, porque essa presença não vai te deixar se você tomar essa decisão agora. Faça isso em nome de Jesus. Amém. É isso. Então vamos orar com elas? Vamos. As pessoas que estiverem tomando essa decisão, se você nesse momento está tomando essa decisão, eu vou te pedir para você fazer tal como a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que a gente precisa confessar. Então, eu quero te ajudar nesse momento e nesse processo, tá bom? Então, nesse momento, se você puder, repete esta oração comigo assim. Meu Deus e meu Pai, eu confesso que eu sou pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Dessa hora em diante, quero viver para te servir e fazer a tua vontade. E por isso eu declaro que eu sou de Jesus e Jesus é meu. Amém. 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 Filho, ore pelas pessoas que tomaram essa decisão agora. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu creio no Teu poder. Amém. Eu creio que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Eu creio que o Senhor é um Deus onipresente, que está aqui conosco nessa sala, amém, mas também está acompanhando cada pessoa que nos assiste, que nos escuta nesse momento. E eu te peço agora que aqueles que tomaram essa decisão de entregar a vida para o Senhor, que sejam agora abraçadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que se sintam acolhidas e que em nome de Jesus possam ter a partir de hoje a sabedoria, o discernimento para compreender um novo estilo de vida que vão passar a viver a partir desse instante, que é a decisão por Cristo Jesus. É uma decisão de uma vida onde a gente vai se separar para poder ser cheio da presença de Deus. Que essa presença acompanhe os teus filhos por onde eles estiverem. Em nome de Jesus, que eles vivam a partir de hoje uma vida nova, uma vida linda e extraordinária, cheios da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós abençoamos essas pessoas que tomaram essa decisão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vou te fazer um pedido. Está aparecendo um número aqui agora para você. Você que tomou essa decisão por Jesus, mande uma mensagem para este número dizendo: eu aceitei Jesus e eu quero entrar em contato com você para poder
continuar abençoando a sua vida a partir dessa decisão que você tomou. Tá certo? Deus te abençoe. Filho, obrigado por ter estado aqui, por esse momento. Que Deus continue te usando. Em nome Eu que de Jesus. agradeço. Chama mais que eu venho. Amém. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Até a próxima oportunidade. Se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.